Paz, irmãos. Hoje eu queria ah, encorajar vocês, queria vos encorajar a não baixar os braços, a não baixar a vossa cabeça, a não desanimar, a não abrir mão de Deus. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, nós nos agarrarmos a Deus, nós orarmos a Deus como nunca oramos, buscarmos Deus como nunca buscamos. Nós não podemos parar, é tempo de correr, é tempo de marchar em direção a Cristo. O nosso foco deve estar em Cristo. Irmão, pede a Deus que te ensine a amar. Pede a Deus que te ajude a ter equilíbrio. Pede a Deus que te ajude a ter maior intimidade com Ele. Pede a Deus, irmão. Deus vai te ensinar a o amares. Ele vai te ensinar a te comportares no falar, no agir. Ele vai te convencer. Ele vai te corrigir algumas vezes. Mas isso é bom. Porque Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Muitas das vezes, ao início tu vais te sentir triste quando Deus te corrigir, mas essa correção ela vai trazer frutos, ela vai produzir experiência, ela vai produzir maturidade. Pede a Ele que te transborde o seu amor. Pede a Ele que te transborde o seu amor para que tu possas transbordar para outras vidas. Para que esse amor que vem de Deus para ti, que esse amor que seja como rios de águas vivas, que jamais seca, que jamais para de correr, mas que sai de ti para outras vidas, ou seja, vem de Deus para ti e sai de ti para outras vidas. Pede a Deus entendimento. Pede a Deus que te dê entendimento na palavra, para que tu possas poder falar dela às pessoas, para que tu possas poder falar dela para os teus amigos, para os teus conhecidos, para as pessoas que tu vais falar, que Deus vai pôr na tua vida para tu falares. Pede a Deus que dê o entendimento, para que tu possas falar quem Ele é, aquilo que Ele fez desde o início, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda vai fazer. Pede a Ele que tu possas falar às pessoas dos planos que Deus tem para a vida das pessoas, as promessas que Deus tem. Pede a Ele que te dê entendimento para que tu possas falar do que a cruz fez pelas pessoas, ou seja, o que é que o sangue fez pelas pessoas. Nunca, irmão, não tem vergonhas, não te deves envergonhar de quem tu és, daquilo que tu acreditas, ou seja, daquilo que são as tuas convicções. As tuas convicções, isso é a tua fé. E ela tem que ter uma base, e essa fé ela tem uma base bíblica, ela tem uma base teológica. E existe um Deus zeloso, existe um Deus que zela por ti a cada segundo, a cada momento. A tua fé, ela não deves guardar para ti. A tua fé ela deve ser uma fé viva, ela deve ser uma fé prática. Ou seja, muitas das vezes terás que pôr ela em ação, muitas das vezes tu tens que pôr a tua fé em ação, tu deves expressar a tua fé para as pessoas, tu deves testemunhar para as pessoas da tua fé, daquilo que são as tuas convicções, daquilo que Deus pôs no teu coração, daquilo que Deus te deu. Ou seja, aquilo que Deus te dá, tu tens que dar a outras pessoas, ou seja, mais vale dar do que receber. Então, nós não guardamos para nós recebemos e damos. E aquilo que Deus nos põe, o entendimento, a sabedoria, nós damos a outras vidas. Nós pregamos, nós testemunhamos. Ou seja, muitas das vezes, a nossa fé, nós temos que pôr essa fé em ação. Nós devemos praticar a nossa fé, pôr a nossa fé em prática para que ela venha a crescer. Passo a passo, momento a momento, dia após dia, que a nossa fé venha a crescer. Então, muitas das vezes, irmãos, as aflições elas vão vir. Os contratempos vão vir, as adversidades vão vir, as lutas elas vão vir sim, as tentações vão vir sim, a perseguição vai vir, a injúria vai vir, sempre vai ter, sempre vai haver. O perfeito, irmão, só vamos ter no céu, o perfeito só no céu, só no paraíso, no reino de Deus. Ou seja, o perfeito só vamos ter no reino de Deus, porque aqui não. Ou seja,
A injúria sempre vai haver, a humilhação sempre vai haver. Aqui, irmãos, a porta ela é estreita, ou seja, o caminho ela é estreito. Ele é muito tribulado, lutas e perseguições não vai faltar. Ou seja, a tua fé ela sempre vai ser testada até o limite. A tua fé vai ser testada dia após dia, momento após momento, circunstância após circunstância. A tua fé, lembra-se o que o apóstolo Paulo disse, sabendo que a prova na nossa fé opera na paciência. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos confiar e nos deleitar em Deus. Então, mas lembra-te, é verdade que a tua fé sempre vai ser testada até o limite, mas lembra-te, em Cristo tu já triunfaste. Em Cristo tu já és mais que vencedor. Em Cristo tu és filho de Deus. Então, se tu és filho de Deus, Deus cuidará bem de ti, porque Ele é um Deus zeloso, Ele cuida. E Deus é um Deus cuidador. Ele vai cuidar de ti, Ele vai cuidar de mim. Lembra-te do que a palavra de Deus diz. Depois do reino de Deus, depois do profeta João Batista, é pegado à força através de muitas lutas e através de muitas tribulações. Só aqueles que se esforçam é que se apoderarão do reino. Ou seja, pois esses serão bem-aventurados, pois foram perseguidos, injuriados, tribulados, como os profetas que vieram antes de nós, os profetas, os discípulos, os apóstolos, que foram bem-aventurados. Então, o reino de Deus é pegado à força através de muitas lutas e através de muitas tribulações. A tribulação vai ter, as lutas vão ter. Só aqueles que se esforçam, só aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Lembra-se o que Jesus disse: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, nós precisamos perseverar até ao fim. A luta vai vir, mas a nossa fé ela deve estar firmada na rocha. Então, não podemos abrir mão de Deus. Nós não podemos negar Cristo. Não negue Deus, não negue Cristo. Vai até o fim, mas não negue. Não negue. Nós precisamos ser fiéis até ao fim, assim como os apóstolos foram. Assim como nós temos eles como bem-aventurados, nós precisamos ser esses bem-aventurados. Deus honrou aqueles homens, Deus honrou os apóstolos. Eles não negaram Cristo até ao fim. Então, Deus também vai nos honrar. Mas tu precisas honrar Deus no teu testemunho. A tua fé precisa honrar Deus diante dos homens, diante das circunstâncias e diante das tribulações. Lembra-te, onde tu és fraco, Ele é forte. Onde eu sou fraco, Deus é forte. E a glória de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A glória de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E onde tu és fraco, Deus te capacitará a ser forte, porque Deus é contigo. Lembra-te, se Ele é por ti, quem será contra ti? Se Ele é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Se tu fores fiel até ao fim, se não negares a tua fé, se tu não negares a tua identidade em Cristo, então Cristo também não te vai negar um dia diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: se não me negares diante dos homens, eu também não te negarei diante de meu Pai. Mas se me negares diante do homem, eu também negarei diante de meu Pai. Ou seja, nós não devemos negar Deus. Pelo contrário, nós devemos honrar Deus. Nós devemos honrar Deus através da nossa fé. A nossa fé ela é viva, ela é santa. E Cristo vai ser glorificado através do nosso testemunho. Um testemunho vivo. Através de Cristo, o Pai, o nosso Senhor e Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado em dupla honra, através do Filho Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Deus sempre chamava Josué, Deus sempre clamava a Josué para que este fosse forte e corajoso e que tivesse bom ânimo. E ele disse mais a Josué: nunca te deixarei e nunca te desampararei. Essa promessa, irmão, não é só para Josué. Essa promessa ela também é para ti,
e para mim essa promessa é para nós. É uma promessa viva de Deus. Josué, irmãos, confiou em Deus. Josué, ele prevaleceu. Josué, ele triunfou. Hoje, irmãos, ele está lá na glória com Deus. Está no céu. Então, irmãos, tudo tem a ver com a confiança que nós depositamos em Deus. Tudo tem a ver com a confiança que tu estás a depositar em Deus. Tudo tem a ver com a confiança que tu vais depositar em Deus. Tu vais confiar até o fim ou não? Então, que a nossa confiança ela deve estar depositada em Deus, não no homem, mas em Deus, na rocha. Então, se nós vamos confiar a nossa confiança, nós vamos mostrar se nós vamos confiar em Deus até ao fim ou não. Deus já nos fez uma promessa de não nos abandonar e não nos desamparar. Deus nos disse que nós devemos ser fortes e corajosos até ao fim, prevalecer até ao fim, persistir até ao fim, para que no final, irmãos, nós possamos ouvir pela boca do nosso Deus nos declarando: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Então, irmãos, que eu te convido também a depois de dares uma vista de olhos no livro do Antigo Testamento, de Josué, no capítulo 1, ou seja, para conheceres melhor a história de Josué. Lê a Bíblia é tu estás a conhecer aquilo que Deus fez. Lê a Bíblia, porque Deus está falando contigo. Lê a história de Josué, como é que foi. Mas lembrem-se, o nosso Deus, o Deus de Josué, é o nosso Deus também. Amém? O Deus de Josué, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, é o nosso Deus também. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Irmãos, aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. A palavra de Deus diz: a obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel e perfeito para aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele começou na tua vida até a volta do dia de Jesus Cristo, ao dia da nossa redenção. O dia que Jesus Cristo vai voltar para nos arrebatar. Então, Ele é o mesmo Deus no passado, Ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro, para todo o sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite a perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Lembra-te, ser forte e corajoso e não temas. Porque se Deus é contigo, quem será contra ti? E a sua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Guarda esta palavra e não desistas. Continua firme e forte. Ainda que tudo diga não, Ele é o sim. Ele é o amém. Ainda que o homem diga não, a última palavra vem da boca de Deus. E lembra-te, Ele é o sim e Ele é o amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus restaure as tuas forças, que Deus venha restituir, que Deus venha renovar a tua fé, que Deus venha derramar do seu bálsamo, que Deus venha derramar do seu óleo santo sobre a tua vida, te purificando, te santificando. E lembra-te que Ele é contigo. Se Ele é contigo, quem será contra ti? Não olhe às circunstâncias. Lembra-te que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Então, que nós possamos viver sim pela fé, não olhando às circunstâncias, mas que a nossa fé esteja acima dos problemas, que a nossa fé esteja acima das circunstâncias, que a nossa fé ela seja uma fé santa, uma fé viva, uma fé prática. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o Senhor.